Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero aqui agradecer, tá bom? A mais um inscrito no canal, né? Onde estamos agora somando 95 inscritos. E que Deus abençoe você que escreveu agora por último, né? Que unido aos demais, né? Estaremos aqui junto a considerar de tempo em tempo, a cada programação, né? A maravilhosa palavra de Deus para nossas vidas, crendo que Deus fala conosco. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui dentro do quadro, neste momento de reflexão. Estaremos meditando na palavra de Deus no que diz respeito ao tema um reino profético a se cumprir. Um reino profético a se cumprir. Vamos estar aqui orando. Depois estaremos lendo o versículo referente a isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer, Pai, por tão grande salvação e pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. O Senhor vai estar buscando, Senhor, a tua igreja, Senhor, teu povo, a cada um de nós. Nesse momento, carecemos, Senhor, da tua bênção, da tua graça, da tua direção durante o momento. Estaremos aqui fazendo lembrança deste último reino profético que ainda há de se cumprir segundo a tua palavra. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. No livro de Salmos 110, versículo 2, onde o salmista, que é o Salmo de Davi, né? Ele diz: o Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Acende a luz aí, amor. Minha esposa que acabou desligando aqui a luz, né? De forma acidental. Então, sem se perceber aqui deste momento de gravação, tá bom? Estaremos meditando na palavra do Senhor. Então, Salmo 110, versículo 2. O Senhor enviará de Sião um cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. Esse salmo, o Salmo de Davi, em que vemos claramente, explicitamente, a questão de fazer alusão a um tempo futuro. E de fazer alusão, ainda que seja um tempo futuro, fazer alusão ao Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus, não como o Salvador, porque como Salvador, o Senhor já veio, e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, diz o apóstolo João. Porém, ele virá como o rei messiânico, o rei milenial, o rei segundo a promessa que Deus tem feito, tinha feito a Davi. Sabemos, amados, que há muitos reinos, há muitos dominadores, há muitos que governam, e são autoridades ainda assim constituídas por Deus.
E observamos diante desses governos diversos, de entre as nações, a questão da injustiça, a questão, né, do desprezo a Deus como governante supremo. Porque no início, Deus ele governou, ele escolheu um homem, que foi Abraão, e deste homem ele criou uma nação. Estabeleceu através dessa semente uma nação, e essa nação era regida governamentalmente, né, de forma de domínio e de reino, diretamente pelo próprio Senhor. Depois veio o tempo da teocracia, o reino teocrático. E foi justamente nesse tempo, né, em que Deus fez a promessa ao rei Davi, quanto a esse reino que haveria ainda de se cumprir. E isso dado o fato que o Senhor já tinha ciência de que os reinos presentes eles se corromperiam. Os reinos presentes se oscilariam entre homens temente a Deus, que governaram seu cedro, tiveram o cetro de suas mãos, sobre uma consciência de total dependência e em total direção, buscava a direção de Deus. Vemos nesse exemplo muitos reis quando a nação de Israel foi dividida através de Judá. Temos Josias, temos Joás, temos Ezequias. Aqui eu citei alguns. Como também num governo secular, muitos governantes, né, muitos presidentes, governadores, prefeitos, todos esses são autoridades, são reinos maiores, outros menores, que foram ali exercidos por homens, né, cuja nação era Deus. Homens que governaram à mercê do temor e do temor de Deus. Porém, o Senhor também sabia que haveria de vir aqueles reinos que estariam vendidos à idolatria, vendidos à sua própria presunção, como foi o reino de Nabucodonosor, e os reinos que vemos e já temos visto e que já passamos por ele. A exemplo aqui mesmo da nossa nação brasileira. Governadores, presidentes que honraram o tempo que passaram como presidente à luz e sedimentados pela vontade de Deus, pelo temor de Deus. Porém, na sua maioria, foi pelo desprezo. Foi reis que acabaram por zombar de Deus, deixando com que leis que confrontavam os princípios eternos do Senhor viesse a ser, né, autorizado, algo legalizado. Porém, ainda está para vir um reino por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua segunda fase da sua volta. A primeira, ele vai estar vindo buscar a sua igreja, como diz Apocalipse, como diz Paulo ao Tessalonicense, onde nos encontraremos com ele na nuvem e estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Nesse presente momento, nesse start da vinda do Senhor na sua primeira fase, a terra ficará, né, sobre o comando do anticristo. E aqueles que tiverem ainda, porque deixaram de vigiar e acabaram ficando para esse tempo, vão ter que ser fiel ao Senhor Jesus, dando a sua própria vida.
sendo executado por este futuro governante iníquo. Porém, diante desse tratamento e diante destas dinastias em que o Senhor, nesse tempo, melhor dizendo, dispensacionais que o Senhor já tem estabelecido, aí virá o tempo do reino de 1000 anos. Quando Satanás, diz Apocalipse, será preso, acorrentado, e não sairá quem venha a enganar a quem quer que seja. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá em grande glória com os seus santos anjos e os seus santos, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que foram dignos, né, por estar vestido de vestes brancas, as quais conquistaram, as quais receberam do próprio Senhor Jesus, pela fé e na total dependência da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse reino profético a se cumprir, isso se dará em face da necessidade da perpetuação da justiça. Quando nós lemos aqui no versículo 5 e 6, que ele diz aqui, 5 e 6, o Senhor à tua direita quebrantará reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, encherá de cadáver, quebrantará os caminhos, as cabeças por toda a terra. Ou seja, as nações, os governantes, na tradução da King James. Justamente para estabelecer um tempo de justiça. Um juiz, um rei que reinará estabelecendo um reino de paz, estabelecendo um reino de justiça. Em segundo lugar, um reino profético a se cumprir face à necessidade da perpetuação profética. Por quê? A perpetuação profética, o cumprimento. Quando nós lemos aqui, deixa eu ver se está aberto para vocês aqui. Quando nós lemos aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11 a 13, eu vou ler. Quando o Senhor aqui para Davi se apresenta e diz aqui, e como desde o dia em que te ordenei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Olha só. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declarará que ele te fará casa. Quando teus dias foram completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Observe que não está aqui falando de Salomão. Não está falando dos demais reinos, Josias. Ele está falando de um dentre estes. Ele diz aqui, depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Porque o Senhor Jesus, ele é da genealogia da semente de Davi. E ele diz aqui, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei, agora olha só, a perpetuação profética, para sempre o trono do seu reino. Essa menção desse reino a se cumprir, nós vemos outra vez a palavra de Deus fazer menção quando, no capítulo 2 de Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua e que tinha uma pedra que vinha e vinha contra aquela estátua que de parte em parte representava os domínios, os reinos. Porque reinos existe, porque reis e governantes existe. Porém há um que é Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor.
E por último, o reino profético a se cumprir em face da necessidade da perpetuação do domínio eterno, como lemos no versículo de Salmos 110, pela qual faz parte como base desta meditação, onde ele diz: pelo caminho beberá da corrente e prosseguirá de cabeça erguida. De cabeça erguida. E como vimos, ele será nesse presente momento, e a partir daí, diz aqui a Bíblia, um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um cumprimento profético, né? Um reino profético que ainda há de se cumprir, onde o Senhor Jesus virá e assentará, e reinará por 1000 anos, e depois Satanás será solto e enganará muitos, porém o Senhor Jesus virá e vindicará por fim o final desse tempo, onde estabelecerá um trono, onde os ímpios serão julgados, e após o trono branco se iniciará o tempo final, que é o tempo do reino eterno, em que eu e você haveremos de fazer parte, todos quanto ainda hão de crer no precioso nome do Senhor Jesus, que hão de se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus mediante esta fé, tendo já registrado diante desse contingente que haverá de gozar eternamente uma vida de comunhão com o Senhor em plenitude, será escrito o seu nome no livro da vida, e esse nome o Senhor jamais ele há de apagar. Amém? Então, tenha por certo que a vinda do Senhor ela é certa a qualquer momento, porque o tempo e os planos de Deus estão em pleno cumprimento, em plena vigência, em pleno andamento. Porém, vai chegar o tempo que, diante das questões deste mundo, das questões deste presente tempo, ainda falta vir aquele que estabelecerá um reino de justiça como o prototipo, como uma metáfora em exercício deste reino, no que diz respeito ao reino eterno, reino de paz e plenitude com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esse momento em que aqui relembramos, Senhor, este reino. Relembramos esta profecia, que ela não está esquecida. Porque toda a promessa do Senhor, ela é sim em Ti, ó Pai. E sendo assim, esta promessa feita ao Davi, ao rei Davi, ela se cumprirá de forma em perpetuação profética, por intermédio do Teu Santo Filho Jesus Cristo, na segunda fase da sua vinda. Vai nos entender, Senhor, esta promessa e descansarmos sob a expectativa de que ela, antes de que ela se cumpra, nós haveremos de ser arrebatados, estar com o Senhor, para que através da boda do Cordeiro e através desse tempo que estaremos com o Senhor durante 7 anos, e a partir daí estaremos vindo, cada um com a sua delegação, onde o Senhor estabelecerá esse reino profético que ainda há de se cumprir. Por tudo, ó Pai, em o tempo que aqui estivemos, nós queremos te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.